Olá, eu sou Cíntia e é uma satisfação imensa, querida mulher, ter você conosco nessa hora para mais uma vez aproveitarmos o tempo que Deus nos tem dado e aprendermos aquilo que de fato é de valor eterno. Receba então o nosso carinho, o nosso abraço e vamos ficar atentos àquilo que temos a aprender nesta hora. A nossa palavra hoje, palavra de ordem hoje é gratidão. Gratidão pela conclusão da série de estudos bíblicos, baseado lá no ensino de Paulo, no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5, onde pudemos assim minuciosamente tratar sobre cada uma das qualificações que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida, querida mulher. Hoje, então, nós iniciaremos uma nova série de estudos bíblicos. Para quê? Para trazer edificação nas nossas tardes de quarta-feira. Então é um tempo que eu e você separamos para que de fato possamos aprender sobre as verdades do Senhor para a vida da mulher. A nova série de estudos agora vai se chamar Mulheres da Bíblia. O que será que elas têm a nos ensinar? Certamente aprenderemos com os seus acertos, também com os erros de algumas, para que nós não venhamos a cair nas mesmas coisas que outrora já foram feitas, não é verdade? Nós vamos aprender então a glorificar a Cristo através da vida de mulheres de Deus. E para iniciar essa série de estudos hoje, nós vamos já iniciar com uma mulher da Bíblia. Uma mulher da Bíblia que talvez você já tenha ouvido falar, mas que nós vamos aprender lições preciosas com ela. Sabe quem ela é? Eva, a primeira mulher a ser criada pelas mãos do próprio Criador, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, a pessoa bendita do nosso Deus, Eva, a mãe de todos os seres humanos. Mas antes de iniciar o estudo hoje, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que possa trazer essas verdades do Senhor para a nossa vida, para que nós sejamos mulheres que glorifiquem de fato ao nosso Deus e que jamais venhamos a difamar a sua palavra ou blasfemá-la contra a mesma com um comportamento que não procede de uma mulher que de fato deseja glorificar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa hora, queremos te agradecer, Senhor, por nossa vida. Queremos te agradecer porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de podermos abrir as Escrituras, a Tua palavra maravilhosa, e poder, através de mulheres da Bíblia, também aprender como podemos proceder de forma que a nossa vida glorifique o Teu santo nome. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, a sermos mulheres segundo o Teu coração. Recebe, pois, Pai, a nossa gratidão e nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E hoje nós também iniciaremos um novo bloco aqui na nossa programação. Nós aprenderemos de maneira bem sucinta, e bem objetiva sobre a vida e a obra de mulheres de Deus que apoiaram a igreja no decurso dos séculos. Sabe quem são essas mulheres? São as mulheres da Reforma Protestante. São as mulheres e esposas dos nossos grandes reformadores que tiveram um papel fundamental na vida e na história de toda a humanidade. Esposas, de fato, de grandes reformadores, pelas quais, através do seu procedimento, nós podemos também nos espelhar. Então, toda quarta nós vamos ter um pequeno vislumbrezinho sobre aquelas mulheres que auxiliaram os seus maridos e as suas igrejas na época da tão maravilhosa Reforma Protestante. E hoje nós queremos, então, falar sobre a esposa de Calvino. Sabe como era o nome dela? Idelete. Idelete era o nome da esposa dele. E nós vamos conhecer um pouquinho de como ela era. A esposa de Calvino é uma figura quase desconhecida, mas muito interessante e digna de um lugar de destaque entre as mulheres da igreja reformada. Calvino, um dos maiores, se não o maior dos reformadores, casou-se com mais de 30 anos de idade.
encorajados pelos amigos e atrapalhado com os afazeres domésticos, após ter sido abandonado por sua governanta, que era bem mal-humorada, e desejando livrar-se das preocupações cotidianas para poder dedicar-se mais plenamente ao trabalho do Senhor de fato, começou então a procurar uma mulher adequada e que se encaixasse, segundo o que ele precisava, para ser de fato a sua esposa. A preocupação de Calvino, ao procurar sua esposa, ia muito além da beleza física. Ele buscava uma mulher com verdadeira beleza de alma. Ele desejava uma esposa que fosse gentil, que fosse pura, que fosse modesta, que fosse econômica, paciente, e para quem o cuidado do seu esposo fosse a questão principal, devido à grande debilidade de saúde que o próprio Calvino tinha. E ele encontrou em Idalete as qualidades que buscava para ser de fato a sua esposa. Embora alguns considerassem Calvino um esposo frio, contudo todos diziam que ele era gentil, um grande historiador da Reforma o defende, dizendo que no casamento de Calvino e Idalete havia um enorme intelecto e um gênio sublime, mas também muito amor familiar, juntamente com as afeições do coração que completam verdadeiramente o homem. Idalete era conhecida por sua piedade, por sua vida de piedade, delicadeza, ternura e poder de alto sacrifício como esposa. Ela era mãe e viúva de John, ambos anabatistas que se converteram à fé reformada por meio dos esforços e a pregação através de João Calvino. Calvino e Idalete se casaram em 1º de agosto do ano de 1540. O reformador estava mas era muito feliz, e a chamava de a excelente companheira de sua vida e sempre fiel assistente do seu ministério. Olha que frase maravilhosa pelo qual Calvino chamava a sua esposa, né? Vou até repetir. Excelente companheiro de sua vida e sempre fiel assistente ao seu ministério. Ele acreditava no que a Bíblia diz: aquele que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Como ele era naturalmente fraco e doente, e quando a gente fala fraco é porque ele tinha inúmeras doenças físicas, né? Ela o assistia ao lado da sua cama em sua doença e o encorajava muito nos momentos de fraqueza. Nós devemos muito da abundância e da clareza dos pensamentos de Calvino ao gentil e fiel ministério de Idalete, lá na sua casa, com o cuidado com o seu esposo. Aliás, na sua casa, a casa de Idalete, era um asilo. Sabe para quê? Para os numerosos refugiados que vinham rastejando até Genebra. Ela também passou por muitos sofrimentos quando seus filhos, com Calvino, foram sendo arrancados deles pela morte na infância. Idalete também nunca foi muito saudável fisicamente. E ela morreu 9 anos após o seu casamento, deixando seus filhos do primeiro casamento sob os cuidados de Calvino, porque ela era viúva, né? Embora sofrendo bastante devido à sua doença, a face de Idalete revelava a doçura da paz que reinava em seu interior. Após a morte de sua esposa, Calvino, escrevendo a um amigo, disse: eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse em exílio, fosse em miséria ou até mesmo na morte. Ela foi uma preciosa ajuda para mim. A melhor das minhas companhias foi hoje tirada de mim.
Olha que maravilha. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre muitos reformadores, mas dificilmente vemos a história dessas mulheres que tiveram um papel fundamental na vida de toda a história. Afinal de contas, o Senhor Jesus, vai levantando no decorrer da história mulheres segundo o seu coração, para que de fato sejam instrumentos da sua providência na vida dos seus esposos, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida de toda a sociedade. Então vejam que maravilha de fato é a gente poder ser uma auxiliadora idônea. Pois bem, falando, já tendo um vislumbrezinho aqui sobre a esposa de Calvino, eu gostaria agora de convidar você para que pudéssemos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, onde nós vamos ler aqui um resumo, da criação, quando o Senhor criou de fato o homem e a mulher. Porque hoje a mulher da Bíblia que nós vamos estudar é sobre Eva. Então eu gostaria de ler com você primeiramente o capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 27, que nos diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora siga mais um pouquinho aí, Vira aí a página, que nós vamos ler ainda em Gênesis capítulo 2, dos versos 18 a 25, onde fala de fato sobre a formação da mulher. Gênesis capítulo 2, dos versos 18 a 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais da terra. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-uma numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui, a partir daqui, a gente vê de fato a formação da mulher, na vida do homem. Como foi que o Senhor, nosso Deus, criou essa mulher? Eva é a mãe de todos os seres humanos. Como foi que Deus formou a mulher da Bíblia e o que Ele também quer fazer comigo ou com você? Então veja, de acordo com o texto, a gente vai dar aqui um pequeno pano de fundo para poder a gente depois adentrar em algumas outras questões, Quem era Eva? Quem era essa mulher? A formação dela, Era uma mulher idônea, era uma mulher auxiliadora, não é? E, na verdade, Eva foi a única mulher perfeita. Você já parou para pensar nisso? Eva não tinha defeito. Eva foi desenhada, Eva foi criada pelas mãos do próprio Criador. Todas as demais mulheres, depois de Eva, todas nós, nascemos já de uma outra forma, mas Eva foi a primeira. Eva foi a perfeição em pessoa. Eu fico imaginando o quanto que Eva deveria ser linda, não é verdade? Certamente não tinha defeito algum. Foi criada sem pecado. A sua criação enfatiza certamente a igualdade fundamental entre Adão e Eva, Vejam que os dois aqui eram seres humanos. A unidade essencial ao cônjuge. Eva, essa criação foi projetada por Deus para quê? Para ser a companheira ideal na vida do homem, porque aqui o texto inclusive diz que Adão estava só, não é?
Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Estava Adão ali vendo cada pazinho, um animal, com a sua companheira, e ele estava ali sozinho. E o Senhor diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Por isso foi o Senhor quem projetou para que, de fato, Eva fosse auxiliadora idônea de Adão. E aqui também, a partir desse relato, afirma-se o papel da mulher, que é totalmente distinto do homem, né? A mulher tem como papel ser mãe aqui, ser consoladora, ser nutridora, ser de fato auxiliadora. E nós teríamos vários textos que nós poderíamos ler para que de fato pudéssemos respaldar isso aqui sobre o papel da mulher e sobre de fato essa importância de compreender que nós somos iguais como seres humanos, mas o nosso papel é diferente do papel do homem. Você pode depois dar uma lidinha com calma lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos de 8 a 9. Você ainda pode ler também, para lhe ajudar um pouco mais, se você tiver alguma dificuldade em relação a esses papéis, no livro de Efésios, capítulo 5, dos versos 22 a 24. Também 1 Coríntios, capítulo 11, de 3 a 7. E eu gostaria de ler aqui um texto, para que a gente pudesse, então, aprender um pouquinho mais, que está em 1 Pedro, capítulo 3, dos versos de 1 a 6, que nos diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior de coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, observem que aqui tem um relato de fato dos papéis, da nossa forma como nós devemos ser esse tipo de auxiliadora, né? Nós vamos mais adiante falar também sobre isso. Então, Eva, a mãe de todos os seres humanos, né, foi formada diretamente pelas mãos do Criador, teve de fato essa excelência feminina, porque foi criada de forma perfeita, e tinha esse propósito aí que a gente pode dizer, né, vinda ou projetada pelo próprio Deus, pelo maior, acho que foi a primeira cirurgia feita aí, né, pelo próprio Deus, através da vida de Adão, porque ela foi tirada ali da costela de Adão, né? E nós temos aqui um excelente e conhecido, uma conhecida frase do Matthew, que nos diz assim: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi da sua cabeça para reinar sobre ele, e nem lá dos seus pés, para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, sob baixo do seu braço, para ser protegida por ele, e bem perto do seu coração, para ser amada por ele. Então veja que o Senhor de fato tirou e construiu ou fez Eva, fez nascer, ali através da costela de Adão, do ladinho, para que pudesse caminhar do ladinho dele, podendo assim ser uma auxiliadora idônea. O princípio da liderança masculina e a completude feminina foi então projetada há muito tempo lá na criação. E aí, quando nós observamos esse relato maravilhoso, nós vemos como a Bíblia é maravilhosa e nos traz a história de mulheres notáveis assim como essa, não é? Porque se nós formos analisar o relacionamento da Trindade, a Trindade, quando eu falo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos ilustrar perfeitamente como é que é possível acontecer a liderança e a submissão funcionando em um relacionamento de pessoas absolutamente iguais. Depois você pode aí, inclusive,
ler, eu queria que você, se estiver com sua Bíblia, possa abrir aí e ler, né? Colossenses, capítulo 2, o verso 9 nos diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja que a Trindade já nos reporta a essa função distinta, mas que tem uma coerência em relação à função tanto do homem como líder e a esposa como uma auxiliadora idônea. Você pode ainda depois abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3 e dar uma lidinha lá. Também no livro de João, capítulo 8, verso 29. Homens e mulheres, então, iguais em sua essência para juntos adorar ao Senhor. E aí, o que foi que aconteceu? Eva, então, foi colocada ali, a gente já conhece a história, imagina, recebeu todo o paraíso pronto, porque o Senhor Deus havia criado todas as coisas, quando nenhuma delas havia ainda, e lá no início de Gênesis a gente já observa a trindade do Senhor, quando diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejam que esse verbo está no plural, e que relata ali a perfeita harmonia da trindade, não é? E aí Eva, que recebeu ali todo o paraíso, onde o Senhor deu a ordenança de que, olha, tudo que tem aqui, Adão e Eva, é de vocês. Vocês podem usufruir, vocês vão cuidar, né, desse mandato cultural, cuidar dos animais, cuidar da criação, dar nome aos animais. Apenas uma coisa vocês não vão poder fazer, que é exatamente comer desta árvore aqui. E mostrou qual era a árvore que não era para comer, porque do dia que dela comeres, vocês certamente morrerão. Então observem que todas as coisas o Senhor já havia liberado. E eles viviam de forma perfeita, sem pecado, em perfeita harmonia, inclusive com caminhada marcada diariamente com o próprio Criador na virada do dia. Já nos diz lá em Gênesis, né? Contudo, chegou, infelizmente, o pecado ou a tentação na vida de Eva. Quanto mais Eva se afastava do marido, mais ela se expunha. E quanto mais nós nos afastamos da lei do Senhor, que é a palavra do Senhor, mais nós também nos expomos ao pecado. Observe a importância que nós precisamos ter e a atenção que nós precisamos dar ao nosso ritmo de vida em relação às Escrituras ou à Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é inerrante, que é a única regra de fato de fé e de prática. E aí você pode perguntar, mas o que aconteceu? Quais foram esses fatores aí que contribuíram para essa queda, já que ela tinha tudo ali, não é? Não iria fazer falta apenas uma coisa que não podia mexer. Às vezes, aquela coisa que de fato é o que é colocado para que nós não venhamos a nos aproximar, parece que muitas vezes é o que mais aguça os olhos. Podemos dizer que os fatores da queda, então, de Eva, foram o quê? Apetite do corpo, veja que era bom para comer, não é? A sensibilidade estética foi agradável aos olhos. Normalmente os olhos é a janela do coração. Muito cuidado, olhinho no que vê, porque Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega, não é uma musiquinha que a gente canta desde a infância. Curiosidade intelectual, muito cuidado aí, você que tem esse tipo de curiosidade, para que não vá atrás de algo que não é lícito, não é? A Bíblia diz que era desejável a sabedoria, porque o Senhor disse, olha, ali, ó, aquela árvore dali, você é a árvore da vida, você não pode mexer naquela ali. Então, aguçou ali a sabedoria, né? Os nossos próprios pecados provam a nossa cumplicidade com o pecado de Adão e Eva. E se nós formos honestos conosco mesmo, é mais ou menos assim que nós fazemos quando nós nos sentimos também tentados por coisas que não são lícitas, né? E Eva, então, passou daquele estado, imagine você, perfeito, onde tinha tudo, o paraíso, para um estado de humilhação e de queda total. Por que eu estou falando isso? Eva, ela tinha todo o paraíso. Depois do pecado, e o pecado, de fato, afastou da pessoa bendita de Deus, porque o Senhor voltou, como era de costume fazer, porque o Senhor não nega a si mesmo. Na virada da noite, chega o Senhor, Adão, Eva, cadê vocês? Interessante que eles estavam escondidos.
Normalmente, o pecado nos afasta de Deus. A nossa tendência é sentir vergonha, é vontade de se esconder, é colocar desculpas e mais desculpas, não é verdade? É culpar o outro pelo resultado do nosso próprio pecado. Vejam que Eva agiu exatamente assim. Eles se deram contas, até então eles não perceberam que estavam nus. Depois da desobediência, depois que ela de fato olhou, desejou, pegou e ainda auxiliou seu marido também para que pudesse fazer a mesma coisa, aí ela sentiu de fato o peso do pecado, a vergonha, a culpa, o afastamento e procurou se esconder do Senhor. Não é bem assim que a gente faz muitas vezes, como se a gente pudesse se esconder do próprio Deus, se Ele é onipresente, onisciente, onipotente, jamais. Né? O salmista diz, se nós descermos a profundeza das águas, lá o Senhor está. Se nós subimos aos altos céus, lá o Senhor está. Nós podemos até esconder aquilo que não deveríamos fazer de muitas pessoas à nossa volta, mas jamais esconderemos daquele que tem os olhos em todos os lugares. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então Eva sentiu aquela total incapacidade da humanidade de prover de fato a plena expiação pela sua culpa. Não é verdade? Assim como eu e você. Dentro do paraíso, ela tinha todo o paraíso, e agora o que aconteceu? O Senhor diz, olha, vai ser expulsa daqui. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Com o pecado não tem combinação. O pecado é para ser deixado, e não para ser acariciado. E a partir dele, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aquela maldição, através de Adão e Eva, veio para toda a raça humana. E aí, de fato, veio, quando a gente diz lá, que o Senhor diz, olha, agora a mulher para ter filho vai sentir dores no parto, o homem para poder trabalhar vai precisar ralar bastante, do suor do trabalho ele vai ter que comer o pão literalmente, né? Que o diabo amassou, porque as coisas ficaram mais difíceis por conta da nossa desobediência através de Adão e Eva. E os relacionamentos também, em relação ao marido, a filhos, então todo o universo gemeu, todo o preço de fato, como consequência da nossa desobediência, veio sobre a raça humana. Contudo, a gente já ouve lá em Gênesis 3,15, o Senhor dizendo assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E se você ainda não tinha lido a história de Eva, talvez você não tenha observado, ou talvez você não esteja entendendo o porquê, o que aconteceu, que ela foi até aquela árvore que o Senhor disse que não era para ir, não é? Eu posso resumidamente dizer para você que um belo dia no jardim, ela ouviu a história de uma serpente. Imagina uma serpente falando. Pois bem, Eva teve a capacidade de dar ouvidos a uma serpente falante, podemos dizer assim. Sempre que eu lembro desse texto, eu sou professora na minha sala de catecúmenos e eu brinco com os meninos que se eu visse uma serpente falando, eu ia sair louca correndo, porque eu já tenho medo de cobra, imagina uma cobra falante. Mas Eva deu ouvidos àquela voz, né? Então, por isso mesmo que o Senhor diz, olha, em Gênesis 3,15, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa explícita de que sua descendência feriria a cabeça do mal. E então, Eva acreditava que o Redentor seria seu descendente, né? Viria dela. Ela passou, a partir dali, a pensar desta forma. Apesar de ter sido expulsa do paraíso, imagina que estado, né? Muitas vezes, quando nós perdemos algumas coisas que são tão pequenas, se comparadas a essa perda gigante aqui de Eva, porque se nós formos analisar, né, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, de forma que sem pecado, para que de fato ficasse afastada. O paraíso já não fazia mais parte dela, foi expulsa do paraíso como forma ou como consequência daquela desobediência do pecado que o Senhor já havia avisado. Então, minha querida mulher, muito cuidado com o pecado. Muito cuidado, porque no início ele vem de forma bela, de forma bonita, de forma até falante, não é verdade? Trazendo boas expectativas, mas depois
depois nós sentimos aquilo que seria doce, nós percebemos que é totalmente amargo e que as consequências são de fato terríveis. Quais pecados envolvem as mulheres desde a queda, que nós podemos tirar já de lição prática aqui para mim e para você? Nós podemos ver aqui como consequências, né? O feminismo, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, a insubmissão, a estima desregulada. Quando eu falo de estima desregulada, tanto faz se você tem uma autoimagem baixa ou então elevada demais. Tem mulher que se acha um lixo e tem mulher que se acha o quê? A última bolachinha do pacote, né? Eu sempre gosto de brincar que a última bolachinha do pacote normalmente vem quebrada. Então, assim, nem você precisa se sentir demais e nem você precisa se sentir de menos, mas no devido lugar, onde o Senhor de fato nos colocou e onde Ele de fato nos fez. Nos fez como? Como aquela que é feita à sua imagem e semelhança. Talvez você diga, mas o que é que significa isso aí, imagem e semelhança? Quando você, por exemplo, consegue ser bondosa, ser generosa, quando você consegue perdoar, isso são reflexos da imagem de Deus. E quando eu e você agimos assim, nós estamos refletindo o Senhor Jesus através das nossas atitudes. Poderíamos, assim, de forma mais rápida, deixar 2 aspectos positivos da vida de Eva, que são o quê? Ela era perfeita em tudo antes da queda. A única mulher sem defeito, você conheceu? Qual era o nome dela? Eva. Eva não tinha nenhum defeito antes da queda, né? E qual era um outro aspecto positivo de Eva? Ela cria no Messias. Então, depois da queda, também existiu a graça, mesmo que no Antigo Testamento, né? Totalmente revestido de graça, a graça de Deus, que apesar de cairmos, Ele age com um ato de bondade, quando verdadeiramente nós nos arrependemos, confessamos e o buscamos. Então, assim, esperança para a minha vida e para a sua vida. Observe que Eva, apesar da sua desobediência, apesar de ter dado ouvidos à voz do grande enganador, ela pôde sim ainda crer no Messias. Por que eu falo isso? Porque ela cria que ela poderia ter um filho, inclusive quando ela engravidou, ela diz, olha, encontrei auxílio do Senhor. Talvez esse varão aqui, ela até achava que pudesse ser o próprio Messias, né? Quando você for lendo mais seguido o livro de Gênesis, você vai ver essas afirmações através da vida dela. E nós podemos também, através da vida de Eva, perceber 2 aspectos bem negativos na vida de Eva. Primeiro, ela cedeu à tentação. Eva, ela ouviu, o Senhor já tinha avisado para ela e para Adão. Assim como também nós temos o manual da vida, a palavra de Deus, que também nos avisa, nos instrui, não é? A Bíblia nada mais é do que o manual do nosso Pai amoroso, que quer ver suas filhas sendo bem-sucedidas, quando de fato cumprem aquilo que Ele nos mostra. E é bem verdade que a gente só pode obedecer e cumprir através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jamais conseguiremos eu e você sozinhas. Um outro aspecto negativo é que Eva auxiliou o marido. Aí você pode dizer, mas, Cíntia, mas não é para a gente auxiliar? Sim, ela auxiliou o marido, mas de uma forma negativa, porque ela o enganou. Ela ainda o tentou, né? Olha, vamos, é uma coisa boa, essa fruta é boa. Ele disse que se a gente comer, a gente vai saber sobre toda a vida e vai ser, olha, vamos ser, um casal nota 10. Então vejam que existiu aspectos positivos na vida de Eva e também aspectos negativos. Contudo, eu quero que você lembre de 3 lições principais sobre Eva, que formam, na verdade, um acróstico, o seu nome. Eva é um nome pequeno, então eu acho que você vai aprender rapidinho, né? Eva, primeira letrinha, é de esperança. Esperança, observe aí, esperança. Falar de esperança nos dias de hoje parece até uma contradição. Eu quero que você atente a isso aqui, você pode ter uma esperança que só o Senhor Jesus de fato pode te dar, não é? Como uma mulher perfeita como Eva e que caiu em desgraça, poderia então ter esperança.
Já falei para você há pouquinho, por muito menos às vezes a gente já está desesperançado da vida, não é verdade? Eva perdeu tudo. Ela vivia desesperada por ter caído do seu estado de perfeição para um estado de pecado, onde começou a vivenciar o quê? O medo, o desespero. Não existia isso na vida de Eva, né? Tristeza, desconfiança, insatisfação, insegurança, incerteza. E Eva, eu preciso falar para você que Eva não tinha uma mãe, não tinha uma sogra, não tinha uma boa amiga para ela conversar, para se aconselhar. Imagine, ela foi a primeira, ela era a única, na verdade. Inclusive aquela que de fato teve o seu filho, imagino como é que ela ficou pensando, né? Como será ter um filho? Não tinha ultrassom, não tinha todas essas coisas que a gente tem, essas facilidades no dia de hoje, né? Contudo, Eva passou por essa situação e pôde enfrentar e encarar de fato ali aquela realidade. Então Eva tinha, além de todas essas incertezas, insatisfação, insegurança, depois que ela perdeu, depois que ela caiu, né? Uma série de outros males que o próprio pecado nos traz. Dificilmente o pecado vem sozinho. Por isso, muito cuidado de ficar brincando, minha querida irmã, com o pecado, porque ele é perigoso. Eva, ela poderia ter esperança somente em quê? Nas promessas de Deus, conforme eu falei para você há pouquinho aí, segundo Gênesis 3,15. Eva ainda conhecia muito pouco. Nós hoje já temos todas as escrituras, né? Eva se apegou àquela promessa lá de Gênesis 3,15, quando diz, olha, vai nascer alguém que vai colocar ordem no caos que ela mesma criou. Então, esperança frustrada, quando esperava que Caim fosse o Messias. Era essa a esperança que Eva tinha. Imagina como foi o seu sentimento. Ou então, uma esperança renovada quando esperava em Deus. E teve outro filho que passou a invocar o nome do Senhor, que foi Sete, né? Depois de um bom tempo, chegou Sete para que, de fato, aquilo que ela cria se tornasse realidade, conforme as Escrituras já havia ordenado lá a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, eu gostaria de perguntar a você, onde você tem depositado a sua esperança? Como anda o seu coração? Que tipo de mulher você é? Será que você é uma mulher que tem esperança? E se tem, você tem esperança em quê? Porque muitas vezes você diz, não, mas eu tenho muita esperança. Mas a sua esperança talvez esteja depositada no lugar errado, querida. Pode estar depositada no marido, é algo lícito, mas não é nele que nós devemos depositar a nossa esperança. Pode estar depositada talvez nos seus filhos. Ele é tudo, é minha vida. Não, seus filhos não é sua vida. A sua vida tem nome, é outro nome. Talvez sua esperança pode estar depositada no trabalho. Talvez sua esperança esteja depositada em você mesmo. E se perdermos tudo isso? Se perdermos o filho, o marido, o trabalho, até mesmo a nossa saúde, ou tudo aquilo que nós achamos que somos, o que é que você vai fazer? Então eu gostaria de dizer para você que a nossa esperança, a sua esperança, querida mulher, deve estar depositada no lugar certo. E essa esperança tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando a nossa esperança está em Jesus, independente das circunstâncias, nós sentimos uma paz no coração que ninguém pode tirar. Enche o seu coração de expectativa. Enche o seu coração de esperança. Há esperança para você. Não importa o que você fez no passado. Talvez você ainda nem conheça quem é esse Jesus. Mas Ele nos garante uma vida eterna. Depois dessa vida, Ele diz que todo aquele que crê nele não morrerá, mas viverá com Ele para sempre no paraíso. Nós estamos aqui de passagem. Há uma esperança para a mulher que de fato coloca a sua vida diante do altar de Jesus Cristo. Eu não sei quais são as suas frustrações, quais são as decepções, quais são os seus medos, quais são suas inseguranças, mas eu gostaria que você tivesse esperança nessa hora. Então, veja que esse nosso acróstico é um acróstico pequeno, mas que pode trazer uma mudança gigantesca na sua vida, porque esperança verdadeira somente na pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, então lembremos do nosso acróstico aqui, Eva, né? O nominho Eva. É de esperança. Agora V de voz. No mundo existe muitas vozes. Muito cuidado com a voz, qual voz você está dando ouvidos.
Precisamos discernir a voz de Deus e valorizá-la acima de todas as outras vozes. Voz de Deus. Quando eu falo voz de Deus, eu estou falando da voz do grande orador. Na verdade, existem duas vozes principais nesse mundo. A voz do grande orador, que é a voz do nosso Deus, e é aquilo que Ele deseja que eu e você cumpramos ou busquemos sabedoria através da Bíblia, que é a única regra de fé e prática. Essa é a verdadeira voz. Aqui é o manual da felicidade, da esperança, da expectativa de dias melhores. E existe também uma outra voz, que é a voz do grande enganador, ou a voz da serpente, que foi a mesma que falou lá para Eva, né? Buscou enganar Eva e busca enganar a mim e a você diariamente. Então, muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado se você... Não, eu estou ouvindo falar de Jesus. Que Jesus é esse? E está escrito nas Escrituras. Você, de fato, conhece quem é a pessoa de Deus. Deus não é alguém tão longe que não se preocupe contigo, querida mulher. O Senhor Jesus nos deu o nosso devido valor. A nossa suficiência está em Cristo Jesus. Muito cuidado com as vozes que você tem inclinado o seu coração, porque a partir delas você pode trilhar caminhos perigosos que te aproxime do pecado e que te afaste do Senhor. Contudo, se isso acontecer, se você cair e talvez você esteja hoje se sentindo assim, culpada, sem esperança, porque deu ouvido a outras vozes, ou porque esqueceu a voz de Deus, há esperança para você mais uma vez. Confesse ao Senhor Jesus, clame por socorro e o busque de todo o coração. Ele não está com o ouvido surdo para não poder ouvir. De fato, o que faz separação entre nós e o nosso Deus, a palavra dele já nos diz que é o pecado. O pecado, sim, faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor quer, com a sua maravilhosa voz, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, a nossa única, a Bíblia não é mais uma voz, ela é a voz, ela é a única voz, a voz bendita de Jesus, que tem a esperança para nos trazer, mesmo quando as circunstâncias não nos favorecem. Então, nós gostaríamos de reforçar que, de fato, o testemunho interno do Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito de que a Bíblia é a palavra de Deus. Calvino já nos dizia isso, e essa é uma verdade que nós devemos considerar. Então, veja, 3 lições principais sobre a vida de Eva. E de esperança, V de voz e A de auxiliadora. As 3 lições principais que Eva deixa para a minha vida e para a sua vida. Em seu estado de perfeição, Deus lhe deu essa atribuição, ser auxiliadora e ser mão de Deus na vida de pessoas. Pois assim como Deus auxilia os homens ou a humanidade em suas aflições, assim também Deus quer usar a minha vida e a sua vida, querida mulher, para ser mão de Deus ou instrumento de Deus na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida dos seus colegas de trabalho, na vida da sociedade. Mas muito cuidado, porque talvez você diga assim, Cíntia, auxiliadora eu já sou. Isso aí eu estou tranquila. Mas que tipo de auxiliadora você é? Talvez você seja uma auxiliadora do mal. Eva, em determinada situação lá da sua vida, quando ela deu ouvidos à voz da serpente ou do grande enganador, ela auxiliou seu marido, ela não deixou de auxiliar, ela foi lá, olha cá, Adão, olha aqui, vamos comer dessa fruta, porque aqui nos diz que se a gente comer, a gente vai ter, não é? Vai aprender tudo sobre essa vida. Ela deixou de auxiliar Adão? Não. E muitas vezes você tem auxiliado seu marido, mas auxiliado para o mal. E até auxiliado pessoas, aconselhado pessoas, mas aconselhado para um afastamento ainda maior da pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu não estou falando apenas de mulheres que não conhecem a Deus. É bom você sondar o seu coração e observar que tipo de auxiliadora você tem sido, né? Nós que somos da Igreja Presbiteriana, nós já sabemos que
O lugar da mulher é na SAF, auxiliadora, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. É o cantinho, é o lugar da mulher presbiteriana. Nós estamos para auxiliar a nossa liderança, os nossos oficiais, né, as missões, a nossa casa, a limpeza, os ensinos, se formos convidadas, a festinha do bolo, não é assim? O presentinho para aquele que está aniversariando. Então, o Senhor fez de nós mulheres para sermos auxiliadoras, para servirmos assim como o Senhor socorre a humanidade, auxiliando a humanidade quando conclama por socorro. Veja como é importante essa nossa função. Eu não sei por que você talvez tenha pensado que é coisa pouca, mas é algo que revela de fato a seguirmos ali a imagem do Senhor Jesus e auxiliarmos a todos aqueles que necessitarem, de acordo com o que Deus deseja que eu e você, querida mulher, façamos. Então nós precisamos ser uma auxiliadora redimida, uma auxiliadora que de fato glorifique ao Senhor. Então, para deixar assim bem gravadinho aí no seu coração, nós vamos repetir mais uma vez as 3 lições principais sobre a vida de Eva. E de esperança, V de voz e A de auxiliadora. Que Deus nos abençoe para que nós vivamos tão somente para a glória de Cristo e que nós sejamos mulheres, de fato, segundo o coração do nosso Deus. Nós queremos, então, fazer mais uma oração e deixar o nosso abraço para você que está nos ouvindo nesta hora. Vamos orar? Muito obrigada, Senhor, por esse momento oportuno onde podemos ter o privilégio de aprender um pouco mais da Tua palavra. Faz de nós, Senhor, mulheres cheias de esperança, e esperança na pessoa de Jesus Cristo, não esperança fiadas em nós mesmos, porque nós não temos nada de bom para Te oferecer. Somente pela graça nós podemos nos achegar ao Senhor. Faz de nós também, Senhor, mulheres que possam ter um filtro para que nós possamos ouvir e discernir a voz de Deus. Nesse mundo que aparece tantas vozes, Senhor, muitas vezes tentando nos enganar. Traz lucidez, sabedoria vinda do alto, para que nós sejamos mulheres que identifique, que ouça e que cumpra e obedeça apenas a Tua voz, Senhor. E nos ajuda, Pai, para que nós sejamos verdadeiras auxiliadoras. De fato, Senhor, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, Senhor, firmes na fé, para podermos ser vitoriosas em Cristo Jesus. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração e nos ensinou. Esta é a nossa palavra de gratidão, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos deixar o nosso abracinho para você. O nosso abraço para você de alguns estados que já têm deixado aí um recadinho através do chat, também através das nossas redes sociais. Se você está chegando hoje, inscreva-se no nosso canal, dê um likezinho lá e vá até o playlist e observe quantos estudos tem lá, inclusive estudos da série ali de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5, você vai ter um leque lá de instruções bíblicas para que você seja uma mulher diferente, né? O nosso abraço, então, aqui, às mulheres gaúchas do Rio Grande do Sul, que estão sempre nos acompanhando em diversas cidades aqui representadas. O nosso abraço às mulheres de São Paulo, às mulheres ali de Santo André, o Grande ABC, às mulheres também de Manaus, às mulheres de Porto Velho, as mulheres de Fortaleza, de Ponta Grossa, as mulheres do Piauí, Teresina, as mulheres de João Pessoa, as mulheres da Paraíba, as mulheres da Bahia, várias cidades aqui elencadas, as mulheres do Rio de Janeiro, as mulheres também de Rio das Ostras, as mulheres do Ceará, as mulheres do Paraná, aqui na região sul, as mulheres de Santa Catarina, as mulheres mineiras de Minas Gerais, as mulheres também de Goiás, deixaram aqui um abraço para nós e nós devolvemos bem gostoso para vocês, as mulheres de Sergipe, as mulheres de Cuiabá, as mulheres do Maranhão, as mulheres do Espírito Santo, as mulheres de Recife, de Garanhuns, Pernambuco e as mulheres de Goiás. Que o Senhor Jesus lhes abençoe. E até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Receba o nosso abraço e que Deus te abençoe.
ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei. Pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor. Segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei. Pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor. Segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai.